Grupo L da Copa do Mundo para finalizar mais essa nossa série agora sobre os grupos da Copa. The English Team, os inventores do futebol. Quem trouxe o futebol para o Brasil que foi o Charles Miller, o inglês. A seleção da Inglaterra que ganhou a única Copa do Mundo em 66 lá na Inglaterra e nunca mais nem chegou numa final. É uma das fortes candidatas ao título em 2026 e é a forte candidata a ficar em primeiro lugar também em seu grupo L, apesar de ter a Croácia aí, né? A seleção inglesa de futebol é organizada pela Football Association, a instituição que administra o futebol na Inglaterra e que tem a Premier League como a maior liga de futebol dos últimos 15 anos aí mundial. Representando a nação nas competições internacionais de futebol da FIFA e da UEFA, e como Copa do Mundo e Eurocopa. A Inglaterra é uma das duas das mais antigas seleções nacionais de futebol do mundo, juntamente com a Escócia, com a qual disputou a primeira partida oficial entre seleções em 1872, 0-0. A casa da seleção inglesa é o Wembley Stadium, em Londres. Seus apelidos é English Team, time inglês, e The Three Lions, os Três Leões. A associação é The Football Association. Tem o material esportivo da Nike. Seu treinador é o alemão Thomas Tuchel. Seu capitão é Harry Kane, que é o maior artilheiro também da história da seleção inglesa, com 78 gols. História de grandes artilheiros como Gary Lineker, que foi o artilheiro de 86 da Copa do México, como Bob Charlton também, campeão em 66. Com maiores participações está o goleiro Peter Shilton, com 125 gols. Peter Shilton foi o goleiro que tomou aquele gol do Maradona. Os dois gols, o de mão, La Mão de Dios, e o maior gol da história das Copas, naquelas quartas de finais de 86. A Inglaterra de Lampard, a Inglaterra de Gerrard, de Michael Owen, de David Beckham, e agora de Cole Palmer, de Saka, a Inglaterra do Phil Foden, a Inglaterra do... grandes craques ingleses, Bellingham, do próprio Harry Kane, é uma das grandes candidatas a chegar, e para mim a final vai ser França e Inglaterra, galera. Desempenho em competições: Nations League, terceiro lugar em 2018, primeira fase em 2020, primeiro lugar em 2024 e 25 da Série B. Desempenho em Copas do Mundo: recusou-se a participar das primeiras Copas de 30, 34 e 38. Participou da primeira Copa do Mundo no Brasil em 1950, quando perdeu para os Estados Unidos, ficou na primeira fase. 54, quartas de finais. 58, primeira fase. 62, quartas de finais. E o título em 66 com aquele gol polêmico na final do Hurst contra a Alemanha, a bola que não entrou. Depois, quartas de finais em 70, quando perdeu para o Brasil. 74 não participou, 78 não participou. Em 80, aquela defesa do Gordon Banks também, que era até então, até 2022, depois da defesa do Dibu Martinez, a maior defesa da história de uma Copa do Mundo, né, do Gordon Banks. Em 82 voltou e ficou na segunda fase. 86, quartas de finais. Em 90, quarto lugar na semifinal. Depois de ter tirado Camarões, a Inglaterra perdeu para a Alemanha a vaga para a final. 94 não foi. 98, oitavas de finais para a Argentina. 2002, quartas de finais para Portugal. 2006, quartas de final. 2010, oitavas de final. Veio para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil e ficou na primeira fase junto com a Itália. Perderam para Uruguai e Costa Rica as colocações de classificação. Quarto lugar em 2018, a seleção perdeu a disputa do terceiro lugar para a Bélgica, após ter sido eliminada pela França, né, nas semifinais, pela Croácia. Foi a sua última grande campanha. E em 2022 ficou nas quartas de finais num jogo polêmico contra a França, que para mim teve um gol roubado da França, mas que Harry Kane perdeu um pênalti também. Desempenho em Eurocopas: terceiro lugar em 68, primeira fase em 1980, em 88 e 92 primeira fase, em 96 na Inglaterra chegou à semifinal, primeira fase em 2000, quartas de final em 2004 quando perdeu para Portugal. Aquela época eles perderam para Portugal as quartas de finais da Euro de 2004 e a Copa do Mundo de 2006. Em 2012, quartas de final, 2016, oitavas de final, e as duas últimas Euros foi vice-campeã. Perdeu em casa para a Itália em 2020 nos pênaltis, o Donnarumma pegou tudo, e a última Euro perdeu para a Espanha, o título ali no finalzinho do jogo, depois de ter empatado com o Cole Palmer, o homem gelado. A Inglaterra chega muito forte para essa Copa do Mundo, galera. Estatísticas e recordes aqui: jogadores com mais jogos: Peter Shilton, Wayne Rooney, estava esquecendo do Rooney cabeçudo, Shrek, David Beckham, Gerrard, Harry Kane, Bob Moore, Ashley Cole, Bob Charlton, Frank Lampard e Wright. Os grandes artilheiros são o Kane com 78 gols,
O Roney ficou bem para trás com 53. Bob Charlton, Lineker, Greaves, Owen, Lofthouse, Alan Shearer, grande centroavante também inglês, o Finney e o Lampard, grandes treinadores da história aí, ó. Tivemos ultimamente aí o Gareth Southgate, que ficou de 16 a 24, e o Sven-Goran Eriksson, que ficou também muito tempo, o sueco que faleceu recentemente aí. Bom, a Copa do Mundo de 66 é o grande título inglês e tem 3 Jogos Olímpicos, 1908 e 1912. Torneios internacionais de Toulon tem um monte, torneios britânicos ali também, Stanley House tem 3, a última em 88 e 89, títulos de base também muitos. Finalizando, galera, a Inglaterra para mim vai chegar na final desta Copa do Mundo com a França. É uma das fortes candidatas a ser campeã em 2026 e a quebrar um dos maiores jejuns da história das Copas. Só não é maior que a do Uruguai, que está desde 1950 sem ganhar. A Inglaterra é a segunda seleção a ficar sem um título, que está desde 1966. 66 para 2026 são, sabe quanto, galera? 60 anos. Então, boa sorte, The English Team! O L, que tem a Inglaterra como grande candidata a ser o primeiro lugar, mas tem a Croácia. Então, a Croácia pode jogar água no chope dos ingleses e se classificar em primeiro. Mas certamente, se não ficar em primeiro, fica em segundo. A Croácia, que é uma seleção que joga desde 98 as Copas do Mundo, logo na sua primeira participação na França em 98 chegou às semifinais, teve o artilheiro Suker, né, daquela Copa. Depois, em 2018, foi vice-campeã da Copa ao perder para a França. Em 2022 chegou nas semifinais de novo, ficando com o terceiro lugar ao ganhar de Marrocos. A seleção croata é a equipe de futebol nacional da Croácia. Tem sido apontada como uma das seleções mais fortes desde a separação da Iugoslávia no início dos anos 90. Alcunhas, Vatreni, os Ardentes, e Kokacs, o time xadrez. Tem um dos uniformes mais emblemáticos do mundo, né, que é o xadrez, tipo toalha de cantina de pizzaria italiana. Material esportivo da Nike. O treinador é o Zlatko Dalic, terceira Copa seguida que ele vai. O capitão é o ídolo e o eterno Luka Modric, que também é o jogador com mais participações com a camisa croata, 184 jogos. O maior artilheiro até hoje é o artilheiro da Copa de 98, Davor Suker. História da Croácia em Copas do Mundo. Bom, a Croácia herda o futebol iugoslavo, mas não as campanhas iugoslavas que ficaram para a Sérvia. Mas mesmo assim, depois da separação, teve ótimas participações em Copas do Mundo. Terceiro lugar na sua primeira Copa em 98, fase de grupos em 2002, fase de grupos em 2006, não foi para 2010. 2014 fase de grupos, 2018 vice-campeão e terceiro lugar em 2022. Nas Eurocopas que participou, chegou na quarta de finais em 96, fase de grupos em 2004, quartas de finais em 2008, fase de grupos em 2012, oitavas de final em 2016, oitavas em 2021 e 2024 ficou na fase de grupos. Copa do Presidente da Coreia do Sul em 99, foi um título que a Croácia tem, e a FIFA Series 2024, etapa Egito. Suas melhores campanhas foi o vice-campeão do Campeonato Mundial de 2018, né, na Rússia, e os terceiros lugares em 98 e 2022, Copas do Mundo. Com mais partidas, o Luka Modric, como já falamos, e o Perisic em segundo lugar. Em terceiro lugar, o Sarna. E eu lembro muito também do Rakitic, que era um grande jogador aí. O Sucre ainda é o maior artilheiro, com 45 gols. O Mandzukic, que ainda joga, tem 33, e o Perisic também com 33. O Eduardo Silva, que é um brasileiro que se naturalizou croata, também está na lista dos grandes artilheiros aí com 29 gols. Galera, a Croácia é candidata a ficar entre o primeiro ou o segundo lugar do grupo L e a chegar novamente aí, pelo menos umas quartas de finais da Copa do Mundo, dependendo do chaveamento. Provavelmente a última Copa do Modric, se ele jogar, porque ele se contundiu aí no jogo do Milan, fraturou a face, mas vamos torcer para que ele se recupere e seja também uma das figurinhas carimbadas dessa Copa de 2026. Para cima, Croácia! E agora, grupo L da Copa do Mundo, agora a seleção ganesa de futebol, Gana, representando a África. Seleção nacional de futebol do Gana, representa o Gana no futebol internacional masculino. Não é a seleção de Gana, é do Gana. A equipe é chamada de Black Stars, em homenagem à estrela negra da África, na bandeira do Gana. É administrada pela Associação de Futebol do Gana, órgão regulador do futebol no Gana. Antes de 57 jogava como Gold Coast, apelido Estrelas Negras. Material esportivo é a Puma.
Treinador principal é o Carlos Queiroz, português. Capitão é Jordan Away, que também é o jogador com mais participações, 120 jogos. O grande artilheiro até hoje é o Asamoah Gyan, 51 gols. Vocês lembram do Gyan? Foi ele que perdeu aquele pênalti em 2010 na Copa da África do Sul, que o Luizito Soares fez o pênalti, botou a mão na bola e Gana teve chance de ser a primeira seleção africana a ir para uma semifinais de Copa e não foi. Primeiro jogo internacional, venceu a Togolândia Britânica por 1-0 lá na Nigéria em 1950. É atual ranking número 74 da FIFA. Seu lugar mais alto foi em 2008, 14º lugar. Maior vitória, ganhou de 12-0 da Nyasa Land em 62 e a pior derrota perdeu de 10-0 para a Bulgária em 68. 5 aparições em Copas do Mundo, a primeira em 2006, melhor resultado às quartas de finais de 2010 na África do Sul, quando perdeu esse jogo nos pênaltis para o Uruguai, aquele pênalti da cavadinha do Louco Abreu. Copa das Nações Africanas, 24 participações com 4 títulos, 63, 65, 78 e 82. Copa das Nações da África Ocidental, 8 aparições e 7 títulos, o último em 2017. Copa COSAFA, 1 aparição, melhor resultado, quartas de finais, nesta última e única aparição em 2015. Histórico competitivo. Copa do Mundo. Gana se classificou 5 vezes, em 2006, 10, 14, 22 e 26. Quer dizer, desde 2006 só não jogou a Copa de 2018. Em 2006 foi a única seleção africana a avançar para a segunda fase, lá na Copa da Alemanha, e a 6ª nação consecutiva da África a passar de fase de grupos na Copa do Mundo. Em 2010 foi aquele incidente lá do último minuto de jogo, o Gyan perdeu o pênalti, que colocaria Gana nas semifinais. E em 2014 ficou na fase de grupos, assim como em 2022, quando morreu junto com o Uruguai no grupo que tinha Portugal e Coreia do Sul também. É isso aí, galera. A seleção ganesa chega nesse grupo com Inglaterra e Croácia brigando pelo segundo lugar. Talvez possa alcançar um segundo lugar dependendo dos seus jogos. Acredito que vai ganhar do Panamá. Se arrumar uma vitória e um empate aí contra a Inglaterra ou Croácia, pode até se classificar em segundo, mas é forte candidato a ficar em terceiro e no critério de desempate geral chegar na segunda fase. E aí Deus sabe o que vai ser o futuro dos ganeses na Copa do Mundo. Boa sorte. Fez uma ótima eliminatórias também quando se classificou em primeiro, já com 3 rodadas de antecedência. Tamo junto, Gana. Seleção Panamenha de Futebol. Estamos chegando à última seleção e vamos falar nesta série aqui dos grupos da Copa do Mundo. Grupo L, já falamos da Inglaterra, já falamos de Gana, já falamos da Croácia e para finalizar o Panamá, que disputa a sua segunda Copa do Mundo. Eu tô com essa camisa preta aqui, que foi uma camisa em homenagem ao grande artilheiro da história da seleção, Luis Terrada, que morreu há 3 anos atrás, e fizeram essa camisa preta, né, uma homenagem, um luto também ao seu grande ídolo. A seleção panamenha de futebol representa o Panamá nas competições de futebol da FIFA e da Conmebol. É considerada uma seleção em ascensão na região do Caribe, tendo conquistado a vaga para a Copa de 2018, quando tirou os Estados Unidos. Foi uma vaga histórica. Seus apelidos é La Maré Roja, a Maré Vermelha, e Los Canaleiros, os Homens do Canal, Canal do Panamá, tão conhecido. Material esportivo é Reebok. Treinador é o dinamarquês Thomas Christiansen. Capitão é o Aníbal Godoy, que também é o jogador com mais participações, 155, e o grande artilheiro, já falamos, é o falecido e eterno Luis Terrada, com 43 gols. Campeões do Torneio Internacional de Toulon em 2023, Copa das Nações da UNCAF em 2009 e Copa CCCF em 1951. Campanhas em destaque: vice-campeão da Copa Ouro da CONCACAF em 2005 e 2013, terceiro lugar da Copa Ouro em 2011 e quarto lugar dos Jogos Pan-Americanos de 2015. Os grandes jogadores com partidas disputadas é o Gabriel Gomes, o Jaime Penedo, Roman Torres, Ricardo Phillips e o Felipe Balói. E os grandes artilheiros, depois do Luis Terrada, é o Blas Pérez, o Julio Deli Valdez, o Ernesto Tapia e o Mendieta. O Terrada já vai ser ultrapassado, né? Provavelmente aí, mas sempre será eterno. Seu desempenho na Copa do Mundo de 2018 na Rússia foi ficar na primeira fase. Então, para concretizar e para acabar essa série aí dos grupos da Copa, galera, no grupo L, provavelmente teremos aí Inglaterra e Croácia brigando pelo primeiro lugar, e o Panamá junto com o Gana pode ser que busque um terceiro lugar e num chaveamento aí e no critério de empate até chegue na segunda fase, que seria também
uma grande honra, um grande mérito e um sonho a ser realizado para os panamenhos. Finalizamos assim a série dos grupos da Copa do Mundo. Valeu, Panamá! Esteja em paz!